Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Eu espero que tenha sido muito legal. Então, hoje, segunda-feira, né? Dia 19 de outubro de 2020, nós vamos retomar as aulas, né? Vamos lá? Hoje a aula será de português e a gente vai usar o livro também. Tá bom? Só que a gente vai usar o livro na parte do ler e escrever. Então, vamos lá? Então, aqui, ó, o livro é esse, tá? É o volume 2. A gente vai trabalhar a página 120, o poema do O Elefantinho. Ele tá assim no finalzinho da página 120 e pega o comecinho da página 121. Tá? Então, a gente vai fazer só a atividade 2, o elefantinho. Então, corre lá, pega o livro, pega o lápis, pega a borracha. Então, aqui, para ficar mais fácil para a gente fazer a leitura, tá? Então, eu peguei e juntei as duas partes, porque ele ficou dividido entre duas partes, né? Então, eu juntei aqui para a gente fazer a leitura. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar aqui, ó, o meu laser, a leitura que a Pro está fazendo, tá? De cada palavra. Depois, eu vou ler novamente e vocês vão acompanhar com o dedinho no seu livro, tá? Vai ouvir a voz da professora e vai acompanhar com o dedinho, combinado? Então, vamos lá. Olha, atividade 2, o elefantinho. Leia com o apoio do ou da. Lembra que eu falei que quando tem um azinho entre parênteses é porque pode substituir o o aqui pelo a. Da professora. O poema O Elefantinho. Então, nós temos aqui o título do poema. O título quer dizer o nome, ó, O Elefantinho. Quem escreveu esse poema foi o Vinícius de Moraes. Então, vamos lá. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho. Assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetastes o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Certo? Olha só, é, o elefantinho estava andando pelo caminho e o autor, né, perguntou para ele onde que ele vai, tão assim desconsolado, meio triste, né? E aí a pessoa ainda supôs assim, você espetou o seu pé no espinho? O que que você sente? Aí ele pegou e falou: Ah, eu estou com medo danado. Eu encontrei um passarinho. Será que um elefante tem medo de passarinho mesmo, gente? O que que vocês acham? Será que é verdade que um bicho tão grande, tão pesado, tem medo de um passarinho? O que que vocês acham? Depois vocês me falam, hein? Então, vamos lá fazer a leitura agora com o dedinho. Vamos acompanhar a leitura da Pro? Vamos lá. Põe o dedinho lá em cima do título, que está escrito de azul. Então, vamos lá? O Elefantinho. Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho. Assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetastes o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. E aí, crianças, vocês acompanharam a leitura? Vamos ler mais uma vez? O Elefantinho, Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho?
correndo pelo caminho, assim tão desconsolado. Andas perdido, bichinho, espetastes o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado, encontrei um passarinho. Então, crianças, ao ler, agora que a gente já entendeu o que está falando esse poema, a gente vai observar algumas coisas nesse poema, tá? Vamos ver quantas linhas tem esse poema? Vamos lá, vamos numerar? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pôr uma caneta azul. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, saiu muito feio esse 6. É difícil escrever com essa caneta. 6. E não ficou perfeito e não vai ficar. 7, 8. Então, nós temos 8 linhas. O que mais a gente observa aqui nesse poema, crianças? Tem rimas, né? Olha só. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho. Olha, elefantinho, caminho. Não rima? Não tem o mesmo finalzinho? Assim tão desconsolado. Andas perdido, bichinho. Olha, elefantinho, caminho e bichinho. Espetastes o pé no espinho. Olha aqui, mais uma rima. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Olha só. Rimou, elefantinho rimou com caminho, bichinho, espinho e passarinho. E também a palavra desconsolado rima com o que, gente? Acertou quem falou coitado, né? E também danado. Por quê? Porque termina com ado, né? Ó, desconsolado, coitado, danado. Bom, a gente encontrou rimas, mas também a gente encontra o que nesse poema? Alguns sinais de pontuação. Então, nós temos aqui, ó, um ponto de interrogação, que é assim que a gente usa para fazer perguntas. A gente encontrou vírgula, ó, tem vírgula aqui também, para dar uma pausa, né? Para a gente não falar tudo sem respirar, ficar lá, falar correndo. Nós encontramos aqui o travessão. O travessão é quando vai ter uma fala, tá? Uma fala que aqui o elefantinho falou: Ah, estou com medo danado, encontrei um passarinho. E aqui, olha, o ponto de exclamação, que ele falou assim: Ah, eu encontrei um passarinho. Então, assim, de assustado, né? Então, a gente usa o ponto de exclamação. Bom, agora que a gente analisou um pouco o poema, a gente vai para a próxima atividade. A gente aqui só vai registrar as rimas que a gente encontrou, tá? A gente encontrou, aqui tá escrito, ó, rimas. Então, qual é a palavra que rima com elefantinho? Caminho, não é? Olha, a Proja até destacou aqui a palavra que tem o som igual no final da palavra, ó, inho, inho. Além do caminho, bichinho e o espinho e o passarinho. Aí, depois a gente encontrou palavras que rimam com a palavra desconsolado. Nós encontramos coitado e o danado. Terminam com ado, ó, ado, ado, ado. Então, rimas são
os sons parecidos, né, que aparecem no final da palavra. Aí eu trouxe também algumas curiosidades sobre o elefantinho, já que a gente está falando sobre elefante. Vocês sabem alguma coisa sobre o elefante? Eu adoro, eu gosto muito de conhecer os animais, não só os animais, né? Outras coisas, sempre bom a gente pesquisar. Então, como a gente na outra aula nós conhecemos um pouquinho sobre o porquinho da Índia, vamos conhecer um pouquinho sobre o elefante? Vocês sabem que o elefante, ele não pode ser um animalzinho de estimação, né? Porque ele é muito grande, né? Ele é um animal selvagem, né? Então, eu coloquei aqui algumas curiosidades. Vamos lá? Ó, quando em perigo, os elefantes formam um círculo em que os animais fortes protegem os animais fracos. Eles são muito ligados uns aos outros e parecem sofrer com a morte de um membro do grupo. Viu como eles são, crianças? Eles são amigos um do outro e eles se protegem. Esses mamíferos possuem audição aguçada e podem facilmente detectar os passos de um camundongo. Então, eles são mamíferos, o que significa que eles mamam, eles produzem leite, tá? Eles são animais mamíferos porque eles produzem e amamentam, tá? Os seus filhotinhos. E a audição aguçada quer dizer que o ouvido, eles ouvem muito bem, tá? Então, eles podem ouvir de longe passos de um bichinho bem pequenininho, como os camundongos, tá? Suas presas pesam mais de 100 quilos, sabe? Sabe a presa que são os dentes, pesam mais de 100 quilos, muito peso, hein? Já uma pessoa pesando 100 quilos já é muito, imagine só a presa dele pesando 100 quilos. Um elefante come 125 quilos de plantas, de capim, folhagens e bebe 200 litros de água por dia. Gente, 200 litros é muita coisa. A gente, para conseguir beber 3 litros, 2 litros de água é um sufoco. Imagine beber 200 litros de água por dia, mas também é porque ele é muito grande, né? Sua tromba suga 10 litros de água de uma vez só. Meu Deus, como ele é grande, todo, né, exagerado. Os elefantes são muito sociáveis. Quando esses animais cruzam suas trombas, estão dando sinais de carinho mútuo. Ai, que bonitinhos. Entre os elefantes asiáticos, só os machos possuem presas, que são os dentes superiores, que ficam muito grandes. No caso dos elefantes africanos, machos e fêmeas apresentam presas. O homem só consegue domesticar o elefante asiático. A gestação do elefante é a mais longa entre os mamíferos, são 22 meses, quase 2 anos. Já pensou? Levam 2 anos para formar um elefantinho na barriga da mamãe elefante, elefoa, né? O elefante africano e o elefante asiático são as duas únicas espécies restantes dos grandes mamíferos que habitavam na Terra na pré-história. Então, eles são bem antigos, né? Os elefantes são animais inteligentes e que apresentam uma excelente memória. São capazes, por exemplo, de aprender a realizar atividades que lhes são ensinadas, recordar-se de lugares como rotas de imigração e até mesmo de outros indivíduos que não vêem há anos. Vocês já ouviram falar assim a expressão, nossa, você tem uma memória de elefante? É por conta disso, é verdade, porque os elefantes eles têm uma memória excelente. Eles lembram de coisas muito antigas. Olha que interessante. E aqui eu coloquei algumas fotos, né, dos elefantes para vocês verem. Eles são bonitinhos, né? E eles vivem assim nas savanas, nas florestas, né? Savanas são matas
baixas, sabe? Não são que nem a floresta, que a floresta tem as matas bem altas, né? E savanas é quando a vegetação é mais baixa, tá? E eles vivem lá. E a altura deles pode chegar de 2,7 metros até 3,3 metros. E o comprimento deles pode ser de 5,5 metros a 6,5. E eles podem pesar mais de 5.000 quilos. Gente, é muito pesado, né? Eles são muito pesados. E aí, vocês gostaram de saber um pouquinho mais sobre os elefantes? Eu amei, porque tinha coisas que eu não sabia. Agora, vocês acham que um elefante tão grande desse jeito, acham que eles vão ter medo de rato, de camundongo, de passarinhos? Eu acredito que não. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho as palavras. A palavra elefantinho, os pedacinhos. Quantos pedacinhos a gente tem na palavra elefantinho? Quantas vezes a gente abre a boca? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Elefantinho, 5. E aí, com cada sílaba, com cada pedacinho da palavra elefantinho, nós vamos colocar algumas palavras aqui. Um animal, eu dei preferência para animal, mas só que nem todas as sílabas eu vou conseguir nome de animais. Então, um animal que começa com E, eu descobri o esquilo. Se você lembrar de outro, você também pode pôr, tá? Ou falar só. E o lê? Eu encontrei leão e o leopardo. Começam com a mesma sílaba, ó, com lê, lê, lê e lê. E com fã? Não consegui achar nenhum animal que começa com fã, né? Só tem o fã aqui no meio do elefante. Eu não consegui achar outro. Então, eu coloquei uma outra palavra. Eu coloquei aqui, ó, fantasma. Ó, fantasma. E achei o fã no infância, tá? Achei no meio, tá? Na sílaba medial eu achei o fã, tá bom? E com ti? Ti. Algum animal que começa com ti? O tigre. E também achei um passarinho que chama tico-tico. Começa com a mesma sílaba, né? Ó, ti e ti. E cunhô. Eu não achei nada que comece, uma palavra que comece com nho, mas eu achei no final. Pode achar também no meio, tá? Então, eu achei aqui o golfinho, né? E também achei o pintinho, terminou com nho. Olha aqui o nho e o nho. Agora, crianças, para finalizar, uma atividade complementar no seu caderno. Vocês, no caderno, vão fazer o cabeçalho como sempre e vocês vão fazer uma lista de animais selvagens. Na atividade anterior do porquinho da Índia, nós fizemos uma lista de palavras de nomes de animais que poderiam ser de estimação, que pode viver na nossa casa, que não vai fazer mal pra gente, né? E agora a gente vai fazer uma lista de animais selvagens. Animais selvagens é aqueles que vivem na floresta, vivem nas savanas, que não pode de jeito nenhum morar dentro de casa, porque eles são ferozes, eles têm que viver soltos na natureza, tem que caçar o seu alimento, tá? Então, combinado? Vocês vão fazer uma lista de animais selvagens, tá? E depois faça um desenho de um animal selvagem que você acha mais bonito, que você gosta, tá? Mas aí só vai ficar mesmo só pra gente olhar esse animal, tipo, no zoológico ou até nos documentários, porque não dá pra ter um animal selvagem dentro da nossa casa, né? Senão ele vai comer a gente, né? Então é isso, crianças. A atividade de hoje é essa, tá? Um beijo pra vocês e até amanhã. Muito obrigada. Tchau, tchau.